Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Bem-vindos ao 3º bimestre. Eu sou a professora Luíse Coutinho. Estarei junto com vocês, estudantes e professores, nesta aula de geografia, que, claro, quem vai dar para a gente é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor? Tudo bom, Luíse? Tudo bem aí aos alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula, né? Iniciando aí o 3º bimestre, iniciando o 2º semestre, aula de geografia para os 9º anos, do ensino fundamental, né? Dos anos finais, né? A Luísa aí vai passar aí o tema da aula de hoje e o que vamos trabalhar, né, professor? É isso aí, vai aparecer na tela para vocês o título da nossa aula, que é Tecnologia e Trabalho na América e na África, parte 1. E na sequência a gente vai conhecer as habilidades da nossa aula. Pode pôr na tela, produção. Então, hoje nós estamos retomando uma habilidade do 8º ano, tá? Então, a nossa habilidade de hoje é analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico e relacionar com as transformações dos tipos de trabalho e influências na economia dos espaços urbanos e rurais de diferentes países da América e da África. A unidade temática é Mundo do Trabalho e o objeto do conhecimento é os diferentes contextos e meios tecnológicos na produção. Para a gente iniciar os trabalhos desta aula de hoje, a gente vai assistir a um vídeo da Unesco que vai falar da importância do acesso à informação. Vamos lá? Este Dia Mundial foi criado pela Conferência Geral da Unesco e reconhece então que o acesso universal e livre à informação é uma prioridade e um direito das pessoas no mundo. Sem dúvida, todos nós sabemos que o acesso à informação tem e ganha cada vez mais importância através da internet, através dos meios de comunicação. Um dos assuntos mais complexos hoje é que, obviamente, a criação de valor no mundo hoje depende muito do conhecimento. Um dos aspectos mais desafiadores é fazer o possível para que o acesso ao conhecimento ele não aumente as diferenças e as desigualdades, senão que ele seja acessível a todos. Existe uma relação entre o acesso aberto e o desenvolvimento da ciência direta. Por quê? A ciência uma pesquisa se inicia com uma literatura, ou seja, nada é gerado do nada. É sempre a partir de alguma coisa que alguém já estudou, que alguém já pesquisou e já trabalhou. Então, é muito importante que essa literatura ela esteja à disposição dos pesquisadores. Desta forma, você tendo este acesso sem problemas de custo, podendo fazer o download diretamente do computador do pesquisador, ele tem todo esse material para dar início a uma nova pesquisa. E uma pesquisa só se dá por concluída a partir do momento em que ela é publicada em algum veículo de comunicação científica, que tenha sido revisado pelos seus pares, validada pelos seus pares. Este basicamente é o ciclo da pesquisa. Se você tem acesso a essa documentação no início da pesquisa e no final da pesquisa, consequentemente, a ciência avançará mais rapidamente. O acesso aberto hoje no Brasil representa a possibilidade do desenvolvimento científico e tecnológico e o seu impacto no desenvolvimento social também. A gente precisa dessa cooperação para que o desenvolvimento possa acontecer de uma maneira mais rápida, mais eficaz e com melhor qualidade. For us to achieve sustainable development goals, access to information will be one of the most important tools.
Unfortunately, a major part of this world, especially developing countries, do not have the access. They may have access, but they do not have access to good information, which will be required for them to change their lives and the way they are doing things right now. Openness to information is something that UNESCO has been arguing for some time to change the face of knowledge transaction. The whole idea is the knowledge, when it is communicated or exchanged between sender and receiver, we are arguing that it should be done in the most open way, and at the same time it should be done in a fashion that is most inclusive, so that everyone in this world has the required knowledge to change the pace of the development for their personal good. Bom, é isso aí, né? A gente viu aí a importância, né, do acesso para as informações, principalmente quando a gente fala em tecnologia, porque, logicamente, né, os países menos desenvolvidos, eles vão ter um poder aquisitivo menor para investir em tecnologia, em pesquisa, em desenvolvimento, em P&D. A gente até já discutiu aqui algumas vezes nas aulas. Então, essa questão aí de ter um acesso aberto até facilita até o trabalho nosso aqui, né? Questões até dos direitos autorais, né, Luiz? Se nós tivéssemos uma maior liberdade, né, de materiais da internet, né, teríamos informações mais recentes até, né, Luiz? Exatamente, tanto é que é uma luta aí para abertura de direitos, né, para fins educacionais, por exemplo, né, ou seja, o acesso tem que ser mais democrático, mais fluido, porque todo mundo ganha, né? E o principal ganho é o desenvolvimento tecnológico, econômico, social, são muitos ganhos. Então é uma discussão urgente que a sociedade precisa fazer. Exatamente. Esse vídeo é de 2016, né? Então já se passaram aí quase 5 anos, é de novembro de 2016, né? E ainda se tem essa discussão. Então, importante sempre retratar isso. Vamos lá para a próxima tela, porque quando a gente fala em processo tecnológico, em geografia, né, nós sempre falamos aí do nosso querido, né, e saudoso Milton Santos, né, uma referência mundial na geografia e nos seus livros e estudos. Então nós vamos falar sobre o meio técnico, científico e informacional, né, na qual o seu trabalho aí do geógrafo Milton Santos apresenta os conceitos ligados ao meio técnico, científico e informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Então, para compreender e analisar esse conceito, é necessário entender a evolução das transformações do espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar ao meio técnico, científico e informacional. Então, essa relação que o Milton Santos coloca, né, quanto a essa questão aí desse processo, né, de desenvolvimento tecnológico dentro da sociedade, ele vê aí em 3 características, né, 3 partes, né? Meio natural é aquele processo que o ser humano, né, utilizava lá da própria natureza, né? Então não tinha a Revolução Industrial, que aí, né, meados do século XVIII, né, Luiz? Começa a ter lá a Revolução Industrial, já se começa a mexer com tecnologia, já começa a dar uma degradação ao meio ambiente, né? E depois passando aí para o meio técnico informacional, que já é uma tecnologia mais avançada, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, década de 1970, né? Exatamente. Então, muitas das tecnologias utilizadas aí para a própria guerra, né, a tecnologia bélica, após os conflitos, ela começou a ser absorvida para a sociedade. Uma delas a gente está até utilizando agora, né, professor Antônio, que é a internet, né, essa comunicação online. Isso começou a ser desenvolvido lá nos anos 40, né, utilizando aí, sendo utilizado para esses fins bélicos, né? Infelizmente, muitas vezes as tecnologias que tanto nos ajudam, elas são iniciadas por motivos não tão nobres, né, professor Antônio? Exatamente, né, porque mesmo que a Luísa falou aí da questão aí da internet, né, a internet começou também a ser usada muito na corrida espacial, Estados Unidos, né, fazendo contatos com seus foguetes, e hoje a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então tem lá os seus benefícios, mas também causa lá transtornos, principalmente quando falamos aí da sustentabilidade e, logicamente, da natureza. Então tem vários estudos aí
do professor Milton Santos aí retratando sobre essa questão aí, principalmente quando falamos de globalização. E quando ele fala de espaço, né, a gente tem que pensar na internet como meio de comunicação, né, e o transporte, né, que cada vez mais vai se evoluindo e diminuindo, né, entre aspas, o tempo e o espaço, né? Então, se você pegar na época das navegações, né, quanto tempo se levava, né, para atravessar o Atlântico, né? E hoje nós temos outros meios de transportes, né, com velocidades muito maiores, né? Então o tempo acaba encurtando, mas o espaço é o mesmo. Mas tem que ter essa relação, né, do espaço em relação ao tempo. E aí, logicamente, o país tendo essa tecnologia nas mãos, ele vai ter um grande poder, né? Não é só o poder econômico, tem outros poderes aí que se envolvem nessa relação aí. Por isso que é importante nessa discussão do acesso aberto, não só para a questão da ciência, né? Como foi feito isso aí, e praticar, e poder usar e poder usufruir aí, principalmente países aí com menor poder aquisitivo, tá certo? Vamos lá para a próxima tela para fazer, né, essa formação que nós temos aí, né? Está lá relacionado ao Centro Trabalho, né? Que envolve ciência, economia, o espaço geográfico e a tecnologia. Então, isso aí tem muito a ver com a geografia, né? Quando a gente fala, né, o meio de trabalho, né, o modo de trabalho, e ter toda essa relação, né, em volta desse processo, né, que a gente vê muito hoje, né? Então, a gente vê formas de trabalho que a gente tinha aí nas décadas de 70 e nas décadas de 80, que elas acabam desaparecendo por causa de outras formações através da tecnologia, da forma de se trabalhar aquele mesmo produto que se fazia anteriormente, né, Luiz? Então, a mão de obra, ela tem uma grande influência hoje com a tecnologia. Exatamente, é por isso que a educação entra também nesse quesito, nesse esquema todo, porque justamente a qualificação dessa mão de obra, esse acesso à tecnologia, a linguagens como a da programação, isso tem que ser aprendido desde muito cedo, né? Porque a mão de obra é que vai operacionalizar toda essa tecnologia, né? E essa mão de obra também ligada nos propósitos da humanidade, aquilo que a sociedade precisa, as soluções que ela precisa, isso também é muito importante para garantir esse progresso tecnológico, né, professor? Exatamente, por isso que nós trouxemos um vídeo, né, Luiz, para mostrar mais ou menos isso que nós estamos falando, né? Exatamente, são as novas profissões. Vamos dar uma olhadinha. Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar em atividades que talvez há 10 anos atrás a gente nem imaginaria. Quer uma dica? Coaching, engenheiro 3D, arquiteto de dados, analista de marketing digital. Quer saber do que eu estou falando? Confira no assunto do dia. A tecnologia trouxe mudanças significativas no nosso dia a dia e no campo do trabalho não poderia ser diferente. Mais agilidade, conforto, eficiência e mudanças na realização de processos. Há quem diga que 1 em cada 3 postos de trabalho deve ser substituído por tecnologia inteligente e que muitas atividades ainda vão ser inventadas. Oportunidade à vista. Novas profissões. Este é o assunto do NBR Entrevista. Vamos mostrar como as empresas se comportam no mercado de trabalho, os profissionais que se atualizam e como estudantes se preparam para as profissões do futuro. Não saia daí que esse assunto vai dar o que falar. E o convidado do programa de hoje é o professor Antônio Isidro, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Professor, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, Mara, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com seus telespectadores, para falarmos um pouco de inovação, tecnologia, novas profissões. Professor, para começar, a tecnologia nos últimos anos chegou com força e tem transformado tudo. Isso é bom ou é ruim para o trabalhador? Bom, tecnologia é sempre bom. O ser humano sempre desenvolveu tecnologias, sempre buscou meios para solucionar problemas, desenvolver ferramentas para facilitar a sua vida.
Então é algo que sempre está presente, estará presente na história da humanidade. O que vivemos hoje é um período onde as tecnologias estão se transformando em ferramentas, digamos, digitais virtuais. Nós estamos caminhando para uma economia mais virtual. E isso cria um pouco de inseguranças, incertezas, mas tem muita oportunidade, tem muitos impactos positivos nas relações profissionais, nas relações de trabalho. E imagino sim que as tecnologias ainda trarão mais benefícios do que dificuldades, né, para as pessoas. É verdade que para cada novo comportamento da sociedade há também uma nova profissão? Normalmente sim. Um novo comportamento ele surge de necessidade, surge de alguma questão que não está bem para as pessoas, né, de modo geral. E isso faz com que o mercado, ou seja, pessoas estejam interessadas em solucionar problemas. Então, vamos a um exemplo prático, né? Mobilidade urbana sempre é um desafio das grandes cidades e se chegou à conclusão de que estava inviável, muitas vezes, usar o transporte que aí está. Nesse sentido, pessoas passam a perceber essas necessidades e desenvolver uma solução tecnológica para facilitar a vida de quem depende de transporte. Então, você tem um componente tecnológico, onde as pessoas buscaram uma tecnologia para solucionar um problema, mas também isso fez com que novos saberes e competências fossem necessários para essas soluções serem criadas. Pessoas trabalhando com programação, trabalhando com marketing, trabalhando com design, para que dessa maneira, né, as necessidades fossem atendidas. É isso aí. Então vocês viram aí, né, pelas palavras do professor Antônio aí, da Universidade Federal, lá do Distrito Federal, que tem essa questão de Brasília, né, desculpa, que tem essa relação aí, né, do processo tecnológico transformar, né, os trabalhos que nós temos na nossa sociedade. E para mostrar isso, nós trouxemos aí uma tabela mostrando essa relação hoje de trabalho. Pode aí colocar na tela, por gentileza, para a gente estar acompanhando. Então você tem aí, ó, vamos lá na tela, colocar aí a tabela. Isso, vamos lá. Então, ó, tá lá, ó. No automotivo, né, que é o processo da indústria automobilística, nós temos lá as novas profissões, mecânico de veículos, híbridos, né, mecânico especialista em telemetria, programador de unidades de controles eletrônicos, técnico em informática veicular. Nós temos também alimentos e bebidas, no segmento da construção civil, olha, a construção civil que gera aí milhares e milhares de empregos, né, substituindo aí, né, como a professora Luiz falou, né, você tem que estudar e aí você vai trabalhar num processo mais tecnológico, porque isso aí também tem a ver, né, com os ganhos, né, os ganhos salariais que acabam aumentando. O têxtil, o vestuário, né, as tecnologias da informação e comunicação, máquinas e ferramentas, química e petroquímica, petróleo e gás, né? Então, veja que aparecem lá projetistas, técnicos, engenheiros, são esses tipos de profissões aí que acabam, né, sendo, né, o nosso cotidiano e as profissões mais simples, elas vão sendo substituídas aí pelas máquinas e cada vez menos utilizando a mão de obra humana, né, que para, né, o investidor gera um custo maior do que você investir na máquina que, né, logicamente com o passar do tempo vai gerando aí um maior lucro, porque essa, né, faz parte, essa questão aí de lucro faz parte, né, Luiz, da globalização, né? Faz parte da globalização, né? Então, às vezes, quem detém a tecnologia, né, acaba ficando com os maiores lucros. É por isso que a gente tem que romper com essa dependência tecnológica, né? O empreendedorismo, a educação, né, com tecnologia, isso é muito importante para que a gente se aproprie, né, desses saberes e consiga desenvolver e colher os frutos, né, os lucros de todo esse trabalho pautado aí na tecnologia. Vamos lá para uma atividade, professora? Vamos para uma atividade. Olha só a pergunta que vai aparecer na tela para vocês. Qual trabalho deixou de existir com o passar do tempo com a introdução da tecnologia? Escreva no nosso chat e em 1 minuto a gente volta.
isso aí, pessoal. A Luísa viu aí algumas respostas, né? Depois, mas por falta de tempo que nós vamos passar um vídeo super importante, porque fala da tecnologia na África, né? Então a gente vai depois aí passar aí as respostas aí com uma melhor tranquilidade na próxima aula, porque vai ter uma sequência. Assista esse vídeo que é bem importante aí e é bem legal de ser apresentado. Por favor. Em Cabo Verde, todo mundo está conectado. A internet gratuita está nas praças públicas municipais. X o máximo, não paga nada. Eu moro aqui perto, vem sempre. No Quênia, uma empresa que trabalha com tecnologia da informação desenvolveu um software que está mudando completamente a realidade do continente e de outros 132 países. Temos 8 plataformas diferentes que já são usadas em 132 países. Aqui em Kampala, capital de Uganda, a tecnologia tem ajudado a mapear regiões onde a malária ainda é mais recorrente. O M-Track é uma iniciativa lançada há mais ou menos 6 meses pelo Ministério da Saúde de Uganda, que pretende unificar o fluxo de informações provenientes de postos de saúde e comunidades. A África é normalmente vista como um grupo de economias dependente dos antigos colonizadores e é uma rica fonte de recursos naturais para os países ricos. Mas essa visão tem sido questionada pelos próprios países africanos que buscam novas perspectivas de desenvolvimento e investem em pesquisas, em ciência e tecnologia. Com a ajuda da Aline Macari, o Nova África vai mostrar para você como os africanos estão criando soluções que já estão até sendo exportadas para outros continentes. O Nova África está começando agora. Em qualquer lugar do mundo, uma praça pública como essa é geralmente o espaço preferido de idosos ou de crianças em busca de descanso, distração e ar puro. Mas, aqui em Praia, capital de Cabo Verde, os bancos da pracinha têm outro público cativo. Jovens de todas as idades que vêm para estudar, pesquisar e até namorar. Mas tudo pela internet. Em Cabo Verde, todo mundo está conectado. A internet gratuita está nas praças públicas municipais. Qualquer um com um computador pode conectar as redes sem fio nas 35 praças digitais espalhadas pelo arquipélago. E não para de se multiplicar. Para mim, uma jovem é muito importante para mim porque aqui eu consigo acessar ao mundo, aos meus amigos, consigo fazer pesquisas, talvez para a escola ou trabalho. Aqui é muito bom. Eu estou a gostar mesmo de ter internet aqui perto de casa. Não preciso pagar nada, é só vir aqui com o meu portátil, abrir e já estou conectado com o mundo. O Conecta é um programa piloto que o governo de Cabo Verde colocou em prática na capital há um ano e pretende estender a todo o país até 2015 ao custo de 100 milhões de reais. O foco principal é a preocupação do governo em melhorar a qualidade do ensino cabo-verdiano. Mas a internet grátis é um serviço que beneficia muita gente. Quem tem um computador ou equipamento com acesso à internet sem fio, aproveite para pegar carona nesta facilidade. Acho isso o máximo, não paga nada. Eu moro aqui perto, vem sempre. O objetivo é ambicioso: tornar um país pobre da África numa das primeiras nações do globo totalmente conectadas. E o projeto avança com rapidez. Graças à ajuda do Conecta, Cabo Verde é um dos 6 países africanos com maior acesso à internet. Aqui,
Um terço dos moradores já tem acesso à rede mundial de computadores, um percentual bastante superior ao da média dos países em desenvolvimento. Iniciativas como essas têm ajudado a transformar a realidade de outros países. É isso aí, então vocês viram, né, como foi legal o vídeo que mostra que na África, tendo investimento, desenvolvimento, pode-se ter potencial, certo, pessoal? Não esqueçam aí de avaliar a nossa aula, agradeço aí a professora Luísa pela participação, obrigado a todos aí e até a próxima.